Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Como nós dissemos já algumas vezes, o homem tende à religião das obras. Se você observar bem, todas as religiões no mundo, pelo menos nós podemos dizer que quase todas, considerando que pode ser que alguma tenha passado desapercebida. Todavia, nós podemos ver de forma geral que os homens sempre expressam sua religiosidade por meio da ideia de que, se eles fizerem coisas boas, eles conseguirão agradar a Deus, cada um dentro da sua perspectiva de divindade. Todavia, o Evangelho que o Senhor revelou ao mundo, ainda que deu à igreja, ele nos conta exatamente o oposto disso. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele precisa começar mostrando não só que o homem é pecador, mas mostrando que, mesmo que ele tente, se esforce e até faça coisas boas, como nós dissemos ontem, não significa que o homem não faça coisas boas. Sim, o homem faz muitas coisas boas. Podemos ver nos muitos vídeos curtinhos que as pessoas publicam nas redes sociais, como há muitas expressões de bondade. E aí você pode me dizer assim, tá vendo, pastor? O homem é bom. Calma. De fato, o homem é capaz de amar, de ser bom, justo, senão nem teríamos como ter qualquer expressão de uma justiça para que a sociedade venha a ser melhor gerida, coordenada, e o mal seja reduzido. Mas o homem consegue fazer coisas boas porque ele foi criado à imagem de Deus. Isso não desapareceu com a entrada do pecado na criação. Só que o que acontece é que, ao mesmo tempo, nós não podemos, de forma alguma, ignorar que o homem se tornou completamente pecador. Ou seja, vivemos uma tensão constante na humanidade. O homem feito à imagem de Deus, que, portanto, é capaz de fazer aquilo que é bom, ou seja, praticar as virtudes, porque as virtudes procedem de Deus. E, ao mesmo tempo, o homem que é totalmente pecador, ou seja, que toda a sua natureza foi corrompida. Por isso, seus pensamentos, e inclui até sonhos em que você não está planejando, não está conscientemente procurando ter aquelas ideias, sentimentos que muitas vezes estarão ocultos, sim, da humanidade, mas você sabe que aquele sentimento não era bom. Por exemplo, a inveja, o orgulho, os ciúmes, e uma série de outros sentimentos que ficarão escondidos no mais íntimo do ser. Palavras, quantas palavras tolas não são ditas, e atitudes, até mesmo omissões. A Escritura diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, também peca. Portanto, nós vivemos na humanidade uma tensão muito grande. O homem feito à imagem de Deus, ele é capaz de fazer o que é bom. Mas o homem, por causa do pecado que entrou na criação, está todo contaminado. Ele vive essa tensão. Ora, ele está fazendo o que é bom, mas o tempo inteiro ele está sempre envolvido com pecados, porque até mesmo coisas boas, muitas vezes são feitas por uma questão, uma razão que não é boa. Por exemplo, orgulho. Pessoas podem chegar a ajudar alguém, dar esmola, distribuir bens, fazer coisas boas para alimentar o ego, dizer assim, eu sou bom, ou mesmo chamar a atenção, a mera vaidade. Então, pessoas podem fazer até coisas boas por razões erradas. Então, essa é a realidade. E o que acontece? O apóstolo Paulo, ele está em todo esse início da carta que nós temos mostrado, desde o capítulo 1, versículo 18, mostrando, primeiro, que a realidade é, sim, o homem é pecador. E o pecado, ele precisa e merece, é justo que ele seja punido. Portanto, o homem está em apuros. E mostra que não há um escape no próprio homem. Por exemplo, ele mostra que, mesmo quando a pessoa sabe o que é certo e errado, ou conhece a própria palavra de Deus, se ele peca, então está na mesma condição. E mostra que até aqueles que não conhecem têm alguma noção. Por exemplo, ele menciona os gentios que não tendo lei, e se referindo à Escritura, mas
conhecem o que é certo e errado, têm uma noção porque fomos feitos à imagem de Deus. Então, até mesmo civilizações as mais distantes, né, do fluxo da sociedade, da linha histórica, né, como tribos que ficaram mais isoladas, elas têm noção, conceitos de certo e errado. E assim todo mundo se torna culpado, então. E nós vimos ontem que o apóstolo Paulo mostrou qual é o olhar de Deus para o homem. Como é que Deus vê o homem? E é muito sério isso, né? Porque observar como Deus vê o homem e ver, puxa, como é triste a forma como Deus vê o homem, como é séria a forma como Deus vê o homem. Deus vê o homem com uma condição muito suja, mas é a real. Veja, eu vou repetir para que fique bem frisado. Deus vê o ser humano da seguinte forma: não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca lhes a tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aí, como nós já falamos, mas você me pergunta, mas a gente não vê o homem fazer coisas boas? Sim. Mas lembre-se, além do que nós falamos da tensão, que é o homem feito à imagem de Deus faz coisas boas porque ele foi criado à imagem de Deus, isso não foi anulado com a entrada do pecado. Mas, ao mesmo tempo, o homem que, tendo sido corrompido por causa do pecado totalmente, está sempre pecando. Faz coisas boas, mas está sempre pecando. Faz coisas boas, mas está sempre pecando. E o que acontece? Coisas boas não anulam pecados. Por exemplo, se uma pessoa cometesse um crime, um assassinato, por exemplo, e depois de cometer o assassinato, ela começasse a fazer algumas boas ações. Ajudar uma senhora a atravessar a rua, dar esmola aos pobres e outras coisas mais. Vamos dizer, até ir à igreja, por exemplo, e se envolver com uma série de boas obras. A sociedade iria olhar para aquele assassino e ia dizer assim: ah, deixa para lá, me matou, mas não tem importância. Mas a família dizia assim: mas meu filho, por exemplo, né? Meu filho morreu, o meu esposo morreu, ou seja quem for. Então, a sociedade iria clamar por uma justiça. Não. Que bom que ele está fazendo coisas boas. Parece que ele se arrependeu. Mas ele vai ter que pagar pelo que fez. Essa é a noção de justiça. Tanto que isso é praticado desde sempre. Né? Se a pessoa comete qualquer que seja o crime, ela precisa pagar perante a sociedade pelo crime que ela cometeu. E por isso tem a justiça. Então, observe que a própria sociedade tem uma noção de que coisas boas não anulam coisas ruins. E isso precisa ser colocado perante a mesa quando estamos analisando a necessidade de entender a justiça de Deus para condenar o pecado, o pecador. Então, quando Deus vai contra o pecador para condená-lo pelos seus maus atos, mesmo o pecador fazendo coisas boas, ele está aplicando a justiça. E lembre-se, os homens até que são cheios de jeitinhos e brechas, mas Deus não pode, né? Deus é tão justo, mas tão justo, que se ele disser, se você fizer isso, vai receber aquilo, mesmo que ele ame profundamente, ele vai ter que cumprir a sua palavra. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Você entende agora? O fato de Deus ter mandado Jesus, seu Filho, como perfeito homem, sem pecado algum, e ele, Jesus, voluntariamente ter aceito a vontade do Pai, de, uma vez que ele não tinha nenhum pecado, sofrer o castigo e a condenação como representante da humanidade, como representante de um povo, isso foi feito porque Deus não podia anular a sua palavra dada no início. Qual foi a palavra dada no início? A palavra dada no início foi que no dia que Adão desobedecesse, ele disse: certamente morrerás. Então, o que acontece? Deus não pode anular a sua palavra. Eu sei que às vezes você já disse ao seu filho assim: olha, se você fizer isso, eu vou te castigar. Aí ele faz e você, por alguma razão, quer por pena, quer por relaxamento mesmo, você não dá o castigo que ele deveria receber. O
que você fez? Você anulou a sua palavra, obviamente mentiu, e então deixou para lá aquilo ali. O que acontece? Ficou no ar uma palavra, portanto ela não foi fiel e verdadeira. E isso os homens fazem constantemente, mas Deus não pode mentir. Deus é completamente santo, completamente justo, completamente fiel, completamente verdadeiro. Se em algum momento houvesse uma pequena mancha em Deus, ele estaria anulando a sua própria natureza. Ele não pode. Então Deus disse que se eles desobedecessem, morreriam. Portanto, mesmo que Deus tenha esperado pacientemente o tempo certo do pecado, não só de Adão e Eva, mas o pecado dos homens, do povo em geral, pecados de muitos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, e aí a gente, obviamente, vai se referir àqueles que estiverem em Cristo. Então, ele, mesmo demorando, teve que ir pagar. Necessidade. Por quê? Porque mesmo os homens fazendo coisas boas, não vai anular que eles fazem muitas coisas más. E eu gostaria, então, de ler o versículo 19 e 20 do capítulo 3 de Romanos, que depois dele ter falado tudo sobre como Deus vê o homem, né? O homem é isso diante de Deus. Aí você me diz assim, mas por que o homem é tão sujo diante de Deus? Porque Deus é totalmente santo, né? Pega uma parede branca, eu pego neve bem alva, e coloque qualquer que seja a manchinha preta, pode ser a mínima, como disse, uma parede bem branca e um pontinho de grafite. Aquele pontinho de grafite vai ser percebido. Por quê? Porque a parede está tão alva, mas ela é tão branca que qualquer mancha aparecerá. Então Deus é tão santo que o pecado do homem é absurdo. Então você precisa contrastar para entender a dimensão do pecado, né, diante da dimensão da amplitude, profundidade da santidade de Deus. Então, Paulo diz, olha, nem os judeus vão se resolver. Não adianta, nem os judeus, conhecendo a lei, podem salvar a si mesmos por suas obras. Mas por quê? Porque independente de vocês conhecerem judeus, independente deles, os judeus conhecerem, vocês também pecam. Então não adianta, vocês não vão conseguir se salvar. Aí pergunta, por que Paulo entra nesse assunto? Vamos ler o versículo. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Nós já falamos que Romanos tem um grande problema sendo resolvido. É a possibilidade que está aparecendo ali na igreja de um antissemitismo, que traria sérios problemas para o cristianismo. E vemos isso num caso real do segundo século, quando Marcião ele tomou atitudes antissemitas. Não porque ele tenha perseguido os judeus, matado os judeus, mas porque ele repudiou tudo relacionado ao judaísmo. Então, é uma atitude antissemita. Então, Paulo não pode deixar isso acontecer, porque a Escritura foi dada aos judeus. Jesus era judeu. Então, isso fere o plano redentor. Então, Paulo, em Romanos, está defendendo bastante o propósito de Deus em usar o judeu, porque é dali que veio a Escritura, né? Foi dada a eles, e a própria salvação, porque Jesus veio dentre os judeus. Só que observe que ele não esquece um fato que acompanhou todo o ministério dele e que foi tão nocivo quanto seria nocivo um antissemitismo dentro da igreja gentílica. Que fato? Os judaizantes estavam tentando convencer os gentios de que a salvação não era só pela fé em Jesus, mas por obras também. Por isso que Paulo também precisa deixar muito evidente que os judeus não portaram ter a lei nas suas mãos. A tentativa de fazer cumprir a lei não resolveria o problema. Por quê? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, eles até poderiam fazer coisas boas, sim. Por exemplo, um judeu que nunca roubou, ele diz, olha, eu estou obedecendo o mandamento. Ah, é verdade. Aí ele diria, também nunca matei. Está vendo? Estou cumprindo o mandamento. Aí nós lembramos, Mateus 5-7, que Jesus vai mostrar a verdadeira e profunda aplicação dos mandamentos
E ele toca na ferida dos judeus ricos, que eram egoístas, e, portanto, estavam roubando o direito que Deus mesmo ordena que seja dado, deles serem bênção para os necessitados. Ou, podemos dizer, os muitos judeus que mataram, como os próprios fariseus que mataram Jesus em seu coração. É verdade que os fariseus não pegaram Jesus e mataram Jesus com as próprias mãos, eles entregaram para Pôncio Pilatos. E então, por meio dos gentios, eles mataram. Mas como eles mataram? Pelo ódio, pela inveja, pelo orgulho, por entregar Jesus, sabendo que Jesus não tinha nenhum pecado, e assim por diante. Portanto, observe que mesmo o judeu dizendo, eu consigo cumprir a lei, a verdade é que não. Por que não? Porque eles também transgrediam a lei, mesmo que grande medida disso fosse no coração. Então o apóstolo Paulo precisa mostrar que não adianta tentar se justificar por obras da lei. Toda pessoa será condenada pelas suas próprias obras. Por quê? Ela faz uma coisa boa com a mão direita e faz 10 coisas más com a mão esquerda. Ela faz uma coisa boa hoje, ou agora, nesse momento, e 10 coisas ruins no decurso do restante do dia. E o homem vive essa tensão. A tensão de ter sido criado à imagem de Deus e ser capaz de fazer o que é bom. E, ao mesmo tempo, ser um pecador totalmente corrompido, por causa que a natureza foi corrompida pelo pecado, e vive o tempo inteiro a crise de pecar contra o Senhor, mesmo sabendo que está errado. Nós vamos ver isso no capítulo 7, que é a tensão humana, exatamente do que eu estou dizendo. No capítulo 7, Paulo vai ser bem claro e dizer, olha, o homem criado à imagem de Deus, ele faz o que é bom, mas ele vive a tensão de estar sempre fazendo o que é mal também. Porque ele não consegue dominar a si mesmo plenamente. Porque o pecado corrompeu toda a natureza humana. Portanto, não tente se justificar por obras da lei. Não tente ser bonzinho para alcançar a salvação. Se você deve fazer o que é bom, deve fazer porque isso é o certo, glorifica a Deus. Mas jamais confie nas suas obras e jamais nem sonhe em se orgulhar delas. Porque se faz alguma coisa boa, porque Deus nos criou a sua imagem. Mas lembre-se que, ao mesmo tempo, você faz tanta coisa ruim que deveria se envergonhar delas. Então, só nos resta uma saída. Confiar naquele que realmente nunca pecou, Jesus, o justo e justificador. E depender totalmente dele, para que ele espere tão somente na sua salvação. Aí sim, as suas obras de justiça terão um propósito, glorificar a Deus. E os seus pecados serão tirados de seus ombros, porque o justo e justificador pagou por cada um deles na cruz do Calvário. Isso é o Evangelho. Vamos orar assim. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigado, porque Jesus nos salvou. Ah, Senhor, se não fosse Ele, o que seria de nós? Obrigado, portanto, por nos livrar da condenação. Quebranta corações, para que possam entender este Evangelho tão gracioso, a fim de que também venham a conhecer a Tua salvação. Receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.